Queridos e queridas, bora continuar aqui com os vídeos de álgebra linear, né? Agora nós vamos começar a falar sobre sistemas de equações lineares. Então, dos vídeos anteriores, né, eu até tomei bronca de uma pessoa que assistiu o meu canal, né, que eu não estava falando exatamente sobre álgebra linear e eu simplesmente só falei um pouco sobre álgebra, né? Só um pouco sobre matemática básica, vamos dizer assim. Né? É uma coisa, eu quis resumir um pouco, né, naqueles vídeos para os futuros vídeos, os quais nós vamos trabalhar um pouco mais com a parte matemática mesmo, né? O máximo possível antes de nós começarmos a utilizarmos aplicativos. Para quem me pergunte, é este livro aqui que eu estou usando como base, tá bom? Então, vamos lá. Então, primeiro de tudo, antes da gente saber o que é um sistema de equação linear, precisamos rever um pouco o que é uma equação linear. Então, por exemplo, isto daqui é uma equação linear, é um número, é uma constante, nada demais. Se eu fizer aqui 2 mais 1 igual a 3, é uma equação linear? Posso dizer que sim, né? É um cálculo algébrico, né? Simples e comum. Agora, a gente vai começar a caracterizar mesmo como uma equação linear a partir do momento que nós tivermos algumas, pelo menos eu vou utilizar nesses termos aqui nos próximos vídeos, né? A partir do momento que nós tivermos algumas variáveis. Então, se eu tiver um 2x mais 1 igual a 5, por exemplo, né? Nós podemos considerar isso como uma equação linear. Então, como é formada uma equação linear? Nós vamos ter vários múltiplos, que podemos chamar de, assim como está escrito no livro, de um A, beleza? Nós vamos ter uma variável, neste caso x, seja lá qual número que tiver algum número ou alguma coisa do tipo, né? E nós vamos ter mais e menos outras operações. Então vamos ter, sei lá, um x1 mais a2 x2 e que no fim das contas acabam acarretando em algum determinado número, que eu vou chamar ele de b, por exemplo. Então, sempre quando você estiver vendo alguma letra, não se espante. É simplesmente a gente está trabalhando com um múltiplo, nós estamos trabalhando com uma variável, beleza? Somas, então quando nós estamos tratando de somas, estamos tratando de mais e menos, né? E que chegue a um determinado resultado, né? Um determinado resultado, que aqui nós estaremos tratando os que pertencem aos números reais, né? Ou números inteiros, ou somente os números positivos, depende muito do que você estiver trabalhando aqui nessa brincadeira, tá bom? Então, assim, este daqui é um sistema linear. E outra coisa que é característica de um sistema linear, na verdade também é o que ajuda a definir um sistema linear, é que todas essas brincadeiras aqui, né, estarão elevados a 1, estarão elevados a ele mesmo, né? Então, a 1, aqui a 1, aqui a 1, posso até deixar um verdinho, né, vai estar elevado a 1, e aqui também vai ser elevado a 1, o A1, x1 vai ser elevado a 1, esse número vai ser o A1 é elevado a 1, e o x1 é elevado a 1, e sucessivamente, inclusive quando você chega no final, tudo bem que no final você pode ter uma representação numérica que seja elevado a determinado número, mas enfim, no fim das contas você vai ter um número. O que eu quero dizer com representação? Eu quero dizer que, por exemplo, 4 é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado. Beleza? 2 elevado ao quadrado, 2 vezes 2 é igual a 4. Que é igual a 2 vezes 2. Então, assim, uma coisa é você ter uma representação numérica, outra coisa é você ter uma variável, neste caso um dos x's, né, elevado a uma potência maior que 1. Então, elevado a uma potência maior que 1. Para ser mais exato, uma potência diferente de 1. Tá bom? Ou a gente pode até deixar aqui, diferente de 1. Aí esse número, ele vai deixar, essa função,
ela vai deixar de ter uma linearidade para ela ter uma exponencialidade. Então, ela vai ter um comportamento assim, pode ser que dependendo do que você fizer, ela pode ter um comportamento diferente, ela pode ter um comportamento senoidal, ela pode ter um comportamento de círculo, por exemplo, dependendo de como que você fizer. Se você colocar, se você usar funções, por exemplo, se uma dessas nossas variáveis ela tiver, sei lá, um seno de x ao quadrado, por exemplo, uma dessas nossas variáveis, por exemplo, é raiz cúbica desta variável aqui. Pode ser, por exemplo, que eu esteja invertendo essa variável, sei lá, o meu x elevado a menos 3, por exemplo. Então, assim sucessivamente. Eu não posso. Outra coisa também não pode. Então, se eu tiver, por exemplo, aqui um número como, sei lá, y elevado a x também, não pode. Então, este valor aqui vai ser alterado conforme eu for passando para dentro da minha função. Então, eu não posso ter uma função que não seja linear. Nos que nós estivermos trabalhando, pelo menos por enquanto, né, estaremos tratando sobre sistemas de equações lineares. Beleza? Aqui não vamos ter variáveis que estarão jogadas em. Nós não teremos funções com curvas, por exemplo, teremos com funções lineares, beleza? E teremos sistemas lineares. E quando a gente está tratando de um sistema linear, né, ao contrário de eu ter simplesmente só uma função, então eu vou ter a 2x mais 2y igual a 8, por exemplo. Eu não vou ter só isso. Eu vou ter uma situação ao qual a minha primeira função vai ser 2x mais 2y igual a 8. A segunda função vai ser 4x menos 5. Eu estou inventando o número, tá bom? Menos y igual a 17, por exemplo. E sucessivamente. Eu posso ter uma, duas, n funções aqui, uma em cima da outra. Ok? Neste caso, quando nós estamos tratando disso, estamos tratando, né, vou considerar assim de duas funções para cima. Né? Mas aqui eu posso ter simplesmente só uma. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que pode ser que as minhas funções, né? Então, quando eu estou tratando de funções, estou tratando do sistema no sentido de estou tratando da linha inteira, né? Então, essa daqui é a minha função A, essa daqui é minha função B, e assim sucessivamente. Pode ser que essas funções elas tenham uma relação umas com as outras. Eu vou fazer um exemplo bem besta, tá bom? Mas já é um exemplo já resolvido, vamos dizer assim. Então, coloquemos que eu faça eu vou no McDonald's, por exemplo, né? Aí eu vou comprar, sei lá, um Big Mac, e eu vou comprar um cheddar. Sei lá, nem lembro como se escreve cheddar. Acho que é com 2D. Pronto, eu vou escrever errado, que aí eu sei que eu estou escrevendo errado e dane-se. Pronto, cheddar. É isso aí mesmo. Eu sei, aí eu já sei que eu estou escrevendo errado, tá bom? Então, o meu Big Mac eu vou chamar ele de B e o meu cheddar eu vou chamar ele de S. Por quê? Porque sim. Beleza? A não ser que você tenha realmente alguma função que tenha uma determinada letra, né? Ou variáveis que necessitem ter determinadas letras. Em si, letra de variável você pode colocar o que você quiser. Tá bom? Pelo menos aqui eu vou usar desse jeito. Então, digamos que cada Big Mac esteja custando R$10 e cada cheddar esteja custando 8. Só para a gente poder. Vou colocar 5, vai, que eu sou preguiçoso em ficar fazendo cálculo. Então, digamos que eu vou lá e compre um Big Mac mais um cheddar, vai dar quanto? Vai dar 15 conto. Se eu for lá comprar 3 Big Mac mais 2 cheddar, eu vou ser bem gordão, né? Eu vou ser bem guloso, e neste caso eu vou estar gastando 40 conto, porque aqui são R$30, beleza? Aqui são R$30. Aqui, é que aqui parece vou colocar um S. Vou colocar um cifrão, vai, para ficar pronto. Agora eu sei que meu cheddar tem um cifrão aqui, aí fica mais bonito. Beleza? Eu tenho um Big Mac, aqui vai ser 2 cheddar, porque meu S é tão feio que parece um 5, né? Então aqui, e neste caso vão ser 40, porque aqui 2 vezes 5 são 10, com mais 3B, ou seja, com mais 30 dá 40. Então, vocês podem ver aqui, tudo bem que eu estou fazendo bem por cima, pelo menos nesse primeiro vídeo, no próximo vídeo eu vou entrar mais em detalhes, vocês podem ver que a gente tem uma relação entre esses
entre essas duas funções aqui, a única coisa que só muda é o quê? São os múltiplos, só muda a quantidade que eu vou ter. Então, ou seja, quanto mais Big Macs eu comprar, mais eu vou gastar R$ 10 em cada um deles. Quanto mais cheddars eu comprar, mais eu vou gastar R$ 5 em cada um deles. Então, se eu fizer aqui, sei lá, 10 Big Mac mais 0S, que não precisa ser 0S, eu poderia simplesmente só colocar um 0, mas em si eu estou colocando 0 porque eu estarei multiplicando esse S. O que eu vou ter? O resultado final será 100. Ok? Então, veja que você tem realmente essa relação. Neste caso, desculpa, porque eu sempre esqueço que minha telinha está aqui em cima, tá bom? Então, neste caso, assim, então a gente vê, porque afinal de contas eu já passei aqui para vocês, você tem uma relação direta, porque em si você já sabe quais são os valores das variáveis das quais você está trabalhando nesse sistema linear ao qual a gente está brincando aqui, tá bom? Muitas das vezes você não sabe, esses valores serão incógnitas, e é para isso que os sistemas de equações lineares eles ajudam a você obter esses valores. Beleza? E é bem importante vocês entenderem isso, porque quando forem trabalhar na parte de multiplicação, né, na parte de programação, multiplicação de vetor é muito mais rápido do que, pelo menos na grande maioria dos casos que eu saiba, é muito mais rápida do que você ficar fazendo um loop para ficar multiplicando. E isso daqui a gente vai trabalhar futuramente quando eu aprender a parte de machine learning também. Beleza? É isso aí. Beijos na bunda. Até mais.